dia, pessoal. Bom dia. Segunda palestra do ano. E a gente vai falar hoje da Terra, né? Falando um pouquinho do hoje e do amanhã da nossa amada Terra. Então, antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês, onde que é a nossa casa? Já parou para pensar nisso? Onde que é a nossa casa? No espiritual, né? Também, né? Eu acho que, assim, Também. se você for pensar que a nossa casa é a casa do nosso pai, a casa do nosso pai é o universo, né? E aí as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E a nossa casa é o lugar que a gente precisa estar, né? Então, nossa casa são milhares, né? Mas a nossa casa atual é o lugar que a gente tem que estar. Então, a gente tem que estar no lugar que a gente está, né? Então, isso por quê? Porque esse vai ser o local apropriado para o nosso adiantamento, né? Então a gente tá onde a gente tem que estar. Essa aqui é a nossa casa. É um pouco confuso, mas essa é a ideia. A gente baseou a nossa conversa de hoje no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, que há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então essa que é esse que foi o vamos dizer assim, o core que a gente se baseou para falar um pouquinho hoje. E foi bom porque faz tempo que eu não falo sobre nenhuma palestra em português, então bom para treinar meu português aqui um pouquinho também. E essa análise assim, é bastante profunda, né, para quem é espírita, pensar que a nossa casa, a gente sempre pensa, né, principalmente a gente que é do Brasil, eu sei que quando a gente volta pro Brasil, o pessoal fala, os americanos, you're going back home? E aí eu sempre fico pensando, né, será que home, hoje, né, agora falando aqui da nossa vida é aqui, já nos Estados Unidos, eu já considero aqui minha casa. Apesar de morar aqui há 9 anos, eu considero aqui minha casa. Então e eu não sei se de repente essa análise que a gente faz, onde que é a nossa casa, né? A nossa casa é onde a gente está vivendo e progredindo. Então é algo que não só se aplica à nossa vida espiritual, mas também à nossa vida atual, né? Onde que fica a nossa casa? Né? Nossa casa é onde a gente convive, onde a gente... Não necessariamente de onde a gente veio, porque a gente tem sempre... Nós somos espíritos em mudança, né? A gente não é fixo, né? Eu não sou brasileiro, eu não sou engenheiro, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Quem sabe daqui a alguns anos, de repente eu posso estar em outro lugar, né? Em outra encarnação, vou ser outra coisa. Né? Então a gente às vezes acaba ficando, não que a gente deva esquecer de onde a gente veio, né? Mas a gente sempre pensar que a gente está em constante mudança, né? Isso é bom, cara, porque se a gente pensar, nós como espíritos, então a gente para com essa coisa de americana, brasileira, aí quebra essa coisa de até vai até falando racial, ou até do lado, a gente fala em equalidade hoje, né? Se a gente não pensar, se a gente não aceitar que nós somos esse ser em mudança, é difícil de você aceitar outras culturas, outros avanços, né? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também, né? E aí, indo nessa linha aqui, eu queria mostrar para vocês uma foto que eu achei na internet, né, do Glacier Point. Eu não sei se vocês conseguem ter uma foto linda que alguém tirou. O Glacier Point é o lugar mais alto lá de Yosemite, né? Quem mora aqui na Califórnia não teve chance de ir lá, é um lugar must go aqui, é muito bonito. E você tem essa vista. Eles dizem que à noite, né, eu nunca tive a oportunidade de ficar à noite lá, ou de acampar lá no Glacier Point, mas eles dizem que à noite lá é tão escuro que quando você olha para o céu, depois de um tempo que você está lá, se você começa a ver, isso aqui é uma parte da Via Láctea, né? Então isso aqui é a parte da Via Láctea como se fala? Que é espiral. onde nós estamos aqui, a galáxia que é nós uma das estamos. galáxias no meio de 200 bilhões. Isso, exatamente. Então a gente está no meio da Via Láctea e aqui a gente tem essa vista da Via Láctea, né? E aí, segundo essa análise aqui da NASA, né, vocês têm ideia de quantas milhões de estrelas ou de sistemas solares tem na Via Láctea? Não. Alguém sabe? Alguém arrisca dizer aí? Trilhões. Não diria trilhões, né, mas segundo... Essa aqui é uma vista completa. Essa aqui é só o que a gente enxerga lá do Glacier Point, né? Essa aqui é uma vista mais expandida da Via Láctea. Acho que é uma foto do Hubble, se não me engano.
ou de algum outro telescópio, né? Segundo a NASA, existem mais de 100 bilhões de estrelas na Via Láctea. Então são 100 bilhões de estrelas. E se a gente pensar aqui, vamos tomar como referência o nosso sistema solar, né? Pra quem lembra quantos planetas tem no nosso sistema solar? 8. 9. São 9. Plutão foi desconsiderado. Ah, é? Plutão não é mais. Ah. E depois ele voltou, então Perdeu foi pra 8 ou 9. 8 ou 9. Então são Voltou? Mercúrio, Não sabia, não. Achei que astrônomo aqui, Zé. Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, se a gente levar como média, vamos tirar uma média aí, vamos dizer, se o nosso sistema solar tem 9, vamos dizer que cada estrela dessa tem uns 5 planetas, né, associados. Então, se a gente considerar que para cada estrela você tem 5 planetas, a gente está falando de 500 bilhões de planetas, né? Só na nossa Via Láctea, que é uma galáxia e bilhões de outras galáxias. Então, a conclusão aqui é que essa teoria aqui, ó, que as diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito, realmente faz sentido, né? Porque se nosso sistema solar são 9 planetas dentro de uma estrela, de um sistema solar, se a gente tem já comprovado pela ciência que se estima mais de 100 bilhões de estrelas, então é possível que tenham mais de 500 ou mais bilhões de planetas, né? E não necessariamente esses planetas vão ter as mesmas condições de vida que a gente tem na Terra. E aí eu comecei a pensar ontem, e aí eu comecei a pensar o seguinte: se aqui na Terra, né, quando a gente pensa que você tem, por exemplo, tem a nossa vida Terra, tem o umbral, tem o nosso lar, tem as comunidades e tem outras moradas que estão próximas da Terra, né? Então, se a gente expandir isso para outros planetas, vocês imaginam a combinação de moradas que existem no universo, né? Então, vira um negócio mais do que infinito. Você não consegue estimar quantos milhares, bilhares de moradas os espíritos a gente potencialmente pode ter, né? Então, é uma coisa que eu fiquei pensando ontem à noite. É um alerta também pra gente baixar a bola, né? Ver quanta gente não. Né? Tem aquele vídeo do Tá Cortella, falando, né? Que ele fala que a gente é um pontinho, um planetinha. Né? Tem aquele vídeo do Cortella. Aquele ali ele fala com quem você acha que tá falando. Com quem que você acha que você está falando? Eu tô falando. Exatamente, é bem legal bem lembrado aí, Jorge. E aí aqui também tem uma outra passagem do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que ele fala que esses mundos estão em condições muito diferentes de uns dos outros, dado ao grau de adiantamento dos seus habitantes, né? Então, e a gente vai entrar já no próximo slide, já vai falar um pouquinho da diferença dos mundos, né? Mas existem mundos mais primitivos, onde as pessoas ainda é muito rudimentar, e aí existem mundos que também, fazendo um comparativo da Terra, né, que estão muito mais além, né? E a gente vai vou tentar fazer um paralelo aqui, né? Então, já pulando para essa parte dos diferentes mundos, né? Então, isso, segundo Kardec e os espíritos que auxiliaram, nesse caso, o espírito que mais comentou aqui era Santo Agostinho, né? Nesse capítulo especial do Evangelho, eles dão essa referência, eles falam que é muito difícil de você quantitizar, né, essa escala de diferentes moradas, né? Mas aí eles falam assim, tomando como referência a Terra, né? Então só para a gente poder ter algum entendimento, né? Eles classificam os diferentes mundos dessa forma, né? Então os mundos primitivos, que são onde se dão as primeiras encarnações da alma humana, né? Aí os mundos de expiações e provas, que são lugares de exílio para os espíritos imperfeitos, onde o mal ainda predomina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão espiar buscam novas forças. Os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E aí os mundos celestes, ou divinos, né, que são as moradas dos espíritos puros, onde só reina o bem. Né? Ou seja, não existe mais nenhum tipo de expiação, não existe nenhum tipo de sofrimento. Né? Então, aí a gente começa a pensar aqui a nossa velha e boa terra, né? Onde vocês acham que a gente está? Né?
Então, segundo os espíritos, hoje a Terra é um mundo de provas e expiações, né? Ou seja, e se a gente está aqui na Terra, significa que a gente está aqui para corrigir as arestas aí que a gente tem, né? E só que a Terra, ela não está parada. Vocês notam que tem uma seta, né? Essa seta está indo para frente. O que está acontecendo com a Terra? Ela está deixando de ser esse mundo de provas e expiações para virar um planeta de regeneração, né? Então, e essas mudanças, toda mudança, ela gera uma série uma série de coisas, né? E ela causa sofrimento, isso não é fato, né? Então, quando a gente pensa, quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, né? Se você quer fazer uma dieta, você tem que ter aquele sofrimento de cortar aquilo que você gosta para comer. Para quê? Para que você chegue no seu objetivo, que é ficar mais saudável, né? Ou ter uma vida melhor, né? Só que durante esse processo, você sofre, né? Não é uma coisa simples. Quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos, né? Todos nós aqui que estamos aqui, quem falou que mudou aqui para os Estados Unidos e não sofreu, né? Levanta a mão, eu queria saber quem que não sofreu nada quando mudou para cá, que só foi alegria, né? Tem, obviamente, uma mudança relativamente fácil, porque a vida aqui é mais fácil que no Brasil, no geral, né? Mas quando a gente pensa, essa mudança, hoje, depois de um tempo, você nota, poxa, foi para algumas pessoas é muito bom, para outras não tão bom, mas nesse processo a gente sofre, né? Então é isso que vem acontecendo com o nosso planeta, né? Então a gente está nesse processo de mudança, né? E a gente, como ser humano, a gente tem que aceitar isso, né? A gente tem que sempre ser um work in progress human, né? A gente tem que estar sempre aberto a essas mudanças e tá consciente disso, que a mudança, né? Quando a gente estiver passando por essa dificuldade, a gente tem que pensar, não, essa mudança está me forçando a me tornar melhor, então eu vou resignar aqui e vou continuar firme, porque é pro bem, né? Essa dificuldade que a gente passa é pro bem. E fora a mudança física da Terra, né? Grandes terremotos, exatamente, ainda vão continuar, né? Assim, faz parte, né? A gente tem que aceitar isso, porque essas mudanças, e também tem um lado que algumas dessas mudanças também podem ser causadas pela gente mesmo, né? Pela nossa ganância, pela nossa como se fala assim, urge, nossa necessidade de ser melhor, de ser mais forte. Às vezes esses impactos que a gente causa, né, são impactos que a gente causa no nosso clima, impactos de poluição, né? Isso foi uma coisa que não é natural assim, da Terra. É natural da Terra porque nós somos aqui da Terra, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que nós, os seres humanos, estamos causando para a Terra, né? Então existem os dois lados, né? A Terra ela tenta se balancear, né? Então vocês notam que quando há poucos anos atrás aqui na Califórnia a gente teve aquela seca, né? Até 2 anos atrás aquela seca brava. Agora do ano passado para cá a gente está tendo o quê? Mais chuva, né? Então a Terra sempre se balanceia, né? Então e aí quando a gente fala, né? Então você está dizendo que a Terra tá virando melhor, né? Eu não, né? Os espíritos estão dizendo que a Terra realmente está melhorando, né? Aí vem essa pergunta, né? Então por que são marcantes na Terra essas misérias humanas, né? O que vocês acham? Né? Por que a gente ainda vê, se a Terra está melhorando, por que a gente vê tanta miséria? Né? O que vocês acham disso? Porque o mal ainda predomina num planeta de provas e expiações. Então é bom a gente falar assim, quando a gente fala a Terra, não é o problema, não é a Terra, o problema são os habitantes da Terra. Então nós, os habitantes da Terra, ainda somos imperfeitos, né? E aí, por isso que a gente vê tanta coisa assim, porque a Terra tá boa, a Terra tá ótima, maravilhosa, tudo bem. O problema somos nós, os habitantes, né? Perfeito o que você está falando, Júnior. É exatamente isso, né? Porque o mal, o que é o mal? O que a gente chama de mal, né? O mal, do ponto de vista espiritual, o quê? É a predominância do materialismo, o orgulho, o desamor ao próximo, é pensar só em você e não pensar nos outros, né? Esse é o mal, né? O mal não é necessariamente quando a gente assiste lá o filme do Star Wars lá, o Darth Vader, né? Isso não é o mal. O mal é esse sentimento que a gente traz, essa predominância. Eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que
esse é o mal, né? O materialismo, esse apego, a gente tem às vezes, pô, você abre seu guarda-roupa, tem 1 milhão de roupas, sendo que tem tanta gente passando com frio, necessidade, a gente joga comida fora enquanto tem um monte de gente passando fome, né? Então isso é o mal, apesar, o mal não é só quando você faz efetivamente mal para alguém, é quando você deixa de fazer o bem para alguém, né? Esse é o mal. Eu vi, Cláudio, uma reportagem uma vez falando que só na cidade de São Paulo, por dia, não sei se são 30 ou 3 toneladas de comida jogada fora. Jogada no lixo. No lixo. No lixo. Não, a gente... Depois, um pouquinho mais pra frente, eu vou mostrar uns outros slides para vocês e a gente vai falar um pouquinho disso, né? É absurdo o que a gente usa de recurso que não é necessário, né? Recurso energético, né? Poxa, você às vezes anda pelas estradas, principalmente no Brasil, até pela dificuldade, você vê como são as coisas, a dificuldade faz com que a gente seja mais econômico, né? Então você não vê, mas por exemplo, você dirige aqui nas freeways, à noite, né, no fim de semana, você olha para os prédios assim, tudo aceso, né? Eu sempre fico pensando, poxa, por que está aceso, né? Será que tem alguém trabalhando ali mesmo, né? Será que tem a necessidade? A escola da Nath agora, eles estão mudando de prédio e aí eles fizeram a instalação do prédio e não colocaram nenhum interruptor nas salas, né? Então vai ficar, sei lá, por sei lá quantas semanas, tudo aceso, na escola inteira, gastando energia. Então a gente fica pensando, né? Será que as pessoas não... A energia que talvez seja tão barata que as pessoas não têm essa consciência, mas essa energia que você está gastando tem um impacto maior no sistema, né? E isso se aplica à comida, né? Se aplica a esse desperdício, a gente desperdiça muito recurso, né? Cláudio, Oi? voltando nisso aí, lembrando não sei se no início você começou a falar sobre os tipos de categoria de espíritos, né, encarnados, né? Lembrando que a Terra também tem essa divisão em que cada espírito vai reencarnar em certo ponto, né? Por exemplo, aqueles países que sofrem mais com a falta da comida, do saneamento básico, se nessa oportunidade que você está num país que te oferece tudo isso e você não faz a sua parte por onde economizar, talvez numa próxima encarnação você pode, por aprendizado, reencarnar num país que tenha menos dificuldade. Exato. Não, então, sem dúvida, porque a gente tem essa necessidade de estar em mudança, né? Então, eu vejo, e assim, o que eu noto, até eu, conforme eu vou ficando mais velho, eu vou notando que as mudanças, conforme você vai ficando mais velho, ficam mais difíceis, né? Só que a gente deveria manter esse espírito, vamos dizer assim, jovem, por exemplo, eu vejo no trabalho, né? Às vezes tem umas coisas que ninguém quer fazer, aí tem um moleque mais novo, eu faço, né? Porque ele ainda não tem a noção que aquilo ali vai ser complicado, né? Mas ele tem a vontade de fazer. E às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente já fica acomoda, né? Se acomoda, a gente não quer, porque a gente já sabe que no passado a gente já se machucou, e a gente não quer se machucar, mas às vezes a gente precisa manter aquele espírito aventureiro, né? Porque essa é a nossa necessidade de estar em constante mudança, né? Então esses desafios são importantes. E outra coisa também, né? Que até no Evangelho ele diz que a Terra é como se fosse um hospital, né? Que nós somos os doentes, né? Dentro desse hospital, por isso que a gente está aqui. Mas aí você começa a fazer uma analogia no hospital, realmente tem muita gente doente, né? Mas não tem só gente doente, né? Tem bebê nascendo, você tem um médico ali ajudando as pessoas que estão doentes a melhorar, né? Então quando tem aquele bebê nascendo, quanta alegria tem no hospital quando tem um bebezinho nascendo, né? Então se a gente olhar para o hospital e pensar, não, o hospital é só um lugar que só tem coisa ruim, né? Então você tem duas formas de você enxergar as coisas também, que isso é muito importante na nossa vida. Você pode enxergar o hospital sendo, não, é um lugar que todo mundo está doente, vai lá para morrer, ou você pode pensar, não, o hospital é o lugar onde nascem as pessoas, né? Então você tem as duas faces da moeda que você pode enxergar, né? E é importante a gente sempre tentar olhar o olhar mais positivo do que o negativo, porque o negativo acaba puxando a gente para baixo, né? E outra coisa também, quando a gente pensa, exatamente fazendo até um paralelo com o que a Raimunda falou, né? Quando a gente pensa numa cidade, se você for olhar e tomar a cidade como base, vamos dar um exemplo, que nem São Francisco, né?
Se a gente for lá no Tenderloin, lá em São Francisco, você vai falar, nossa, o que é isso? Esse lugar aqui é horrível. Né? Que São Francisco é horrível. Inclusive a gente teve lá em casa uma vez, umas pessoas que vieram lá em casa foram para São Francisco, nossa, que São Francisco é a Cracolândia, meu Deus do céu, é horrível, né? Porque eles só andaram, né, nas regiões ruins de São Francisco, mas você vai para outros lugares, você vai lá no parque, no Golden Gate Park, é um lugar maravilhoso. Né? Você vai, a ponte é uma coisa linda ali, a cidade é uma cidade linda. Então se você enxergar, né, você tem várias formas de enxergar um lugar, né? Se você tomar como referência só as coisas ruins, a gente tende a enxergar sempre as coisas ruins primeiro, antes das coisas boas, né? E é difícil a gente sair dessa linha de pensamento para ir para um lado mais positivo, é muito difícil da gente enxergar, né? É se olhar o Brasil, só o Rio de Janeiro, lembrar que tem a Bahia, maravilha, né? Então, agora eu vou perguntar para vocês, por que vocês acham que as mudanças demoram tanto para acontecer, né? Então a gente vê que existe, que essas mudanças, né, esse mundo de regeneração, se vocês verem, o livro do Kardec, Kardec escreveu tudo em 1858, né, ele começou, 1857. E até hoje, desde lá ele já falava que a Terra já estava nesse processo indo de provas e expiações para regeneração, né? E aí tem outros livros, né? Tem o A Caminho da Luz, de Emmanuel, tem o Transição Planetária, do Divaldo. São milhares de livros que confirmam que corroboram com essa ideia de que a Terra vem nessa evolução, né? Então aqui eu fiz um diagraminha, mais ou menos assim, de como, até foi a Nath que me ajudou a fazer isso, de como que acontecem as coisas, né? E por que demora. Então a gente vive, né? Eu vou até voltar aqui o slide para vocês verem a animaçãozinha. A gente fica, né? A gente está nas nossas reencarnações, uma atrás da outra. Milhares de reencarnações. Milhares. Nós aqui temos milhares de reencarnações, né? E aí o que acontece? A gente não quer sair da nossa zona de conforto, né? Então, e a gente vê hoje que está acontecendo muito isso. Né? Vocês vão entender onde eu vou chegar. Né? A gente está na nossa zona de conforto e tem certas coisas que a gente faz que a gente não sabe que é errado, mas a gente continua fazendo. Por quê? Porque a gente já está acostumado com aquilo. Né? Então, aí até que então o que acontece? Alguém vai lá e identifica um problema, né? Então uma pessoa ou um grupo de pessoas identifica que existe um problema em certa atividade que a gente faz na nossa sociedade. Né? Então talvez eu vou tomar como paralelo aqui a escravidão. Né? Escravidão, até então, no começo, os homens mais fortes... Vocês acham que quem criou a escravidão foi Deus? Ou foi os homens, né? Os homens, né? Os homens que criaram a escravidão. Então, e era uma coisa normal, né? Era uma coisa normal. Por muitos anos, a escravidão era uma coisa normal. Dentro da sociedade, e como a sociedade enxergava aquilo. Até então, que, né, um grupo de pessoas falou, opa, peraí, não é assim, escravidão não está certo. Né? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a lutar contra a escravidão. Só que aí o que acontece? Dá uma olhada aqui nesse gráficozinho. É uma pessoa puxando e 5 do outro lado, né, tentando te levar. Por quê? Porque eles estão na zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Se eu tenho um monte de gente fazendo um monte de coisa pra mim, por que eu vou querer deixar de ter? Né, na minha visão, dentro enxergando, né, do ponto de vista daquela sociedade, daquele momento, é difícil a pessoa aceitar, né, essa mudança. Aí, o que acontece? Depois, mais pessoas começam a se importar com aquele assunto. Né? Então, a escravidão deixa de ser, né, ou qualquer outro problema, deixa de ser uma coisa que é enxergada somente por uma ou por uma pequena parcela da sociedade, e uma maior parcela da sociedade começa realmente a acreditar que fala, não, isso aqui não está certo. Né? Então, só que esse processo demora muitos anos. Né? Eu dei uma pesquisada com relação à escravidão. Vocês sabem desde quando que já existe um movimento de anti-escravidão? Vocês têm ideia, não? Eu assisti aquele filme do Moisés, o povo, os hebreus eram escravos dos egípcios. Dos egípcios. Então, muito antes de Cristo, já existia escravidão. Já existia escravidão. Não, e além disso, olhando, eu olhei no Wikipedia, eu olhei em várias fontes. Eu queria até fazer uns slides, mas não deu tempo.
Mas a escravidão, nessa pesquisa que eu fiz ontem, ela existia em todos os lugares, não só no país, no Ocidente, também no Oriente. Né? Um dos primeiros povos a se liberar da escravidão, pela pesquisa que eu fiz, foi a China. A China foi um dos primeiros povoados, né, a abolir a escravidão. E nós, os Infelizmente, o brasileiros, nosso país somos é o os último, últimos. Foi um dos últimos, o Brasil foi um dos O últimos. E foi, ou seja, a gente está falando de antes de Cristo, eu acho que foi um pouquinho antes de Cristo, já existiam vários lugares que já a escravidão não era permitida. E aí, conforme o cristianismo foi avançando, né, o catolicismo teve um papel muito fundamental, né, na parte de abolição da escravatura, né? Mas através da igreja, a primeira igreja começou a falar assim, olha, quem for cristão não pode ser escravo, né? Então houve um lance assim um pouco religioso que ajudou a acabar com a escravidão, até que em 1800 quase em 1900 que realmente que houve, acho que foi em 1920, se eu não me engano, que aí o mundo, com um consenso, falou, não, escravidão, a ONU, né, e com a criação da ONU e outras entidades falaram, não, escravidão. Mas olha só, a gente está falando de antes de Cristo, 400, 500 anos antes de Cristo, até... Quase 3.000 anos já, né? Quase Assim. 3.000 anos, demorou para se sair desse processo de escravidão. E ainda não acabou. E ainda não acabou. Hoje, no Brasil, você vai no Nordeste, eu estava lendo essa semana. Não, no Brasil como um todo, mas eu digo assim, em regiões mais afastadas, em fazendas, ainda tem trabalho escravo aos quilos. É verdade. Aos quilos. Ainda hoje, 2017. Aqui tem trabalho escravo. Sim. Aqui em São Francisco, né? Nas confecções, aquelas pessoas que são levadas para São Paulo. Se a gente olhar, cara, se a gente olhar esse aqui, eu vi um comentário no Facebook, então você sabe o que eu gosto de, né? Eu escrevi uma página mais ou menos assim, falando dessa coisa que é disfarçada no Brasil. Você vê o frentista do posto de gasolina, depois que você vive aqui anos nos Estados Unidos, você vê que está dando trabalho aquele, mas é uma coisa ainda que está atrelada à escravidão, de você ficar sentadinho no seu carro, alguém vem lá e te serve, entendeu? Como você poderia, como aqui, lá, colocar essa gasolina. Mas cria-se pequenas... Se né? colonializa. É um trabalho que está dando... Mas você vê que ainda está... Essa coisa ainda está... Né? Não tá... Não, sem dúvida. A empregada dentro de casa que tem que estar... né? Eu acho que a gente... esse processo, e assim, se a gente voltar ainda para a escravidão, né? Existe um efeito da escravidão que ainda não passou na gente. Né? Na gente como um todo, assim, como sociedade, né? Porque você ainda vê, né? Pensando... Mais recentemente, vamos dizer, a escravidão mais atual foi com relação aos africanos, né? No mundo inteiro. E a gente vê ainda uma minoria de descendentes de africanos com liderança, Por quê? Isso é um efeito dessa escravidão. Um efeito que, se a gente for pensar, eu estava pensando esses dias aqui, né? Eu fui para a escola nos anos 80 e anos 90, né? Meus pais foram na escola nos anos 60. Se eles morassem aqui nos Estados Unidos, nos anos 60, meus pais, eles teriam ido para uma escola onde branco ia para uma escola e negro ia para outra escola. A gente está falando dos anos 60, aqui nos Estados Unidos. Né? E que loucura que é isso, né? A gente já pensa, nesse aspecto o Brasil está mais na frente. Né? Tá bem mais na frente. Eu lembro, meus pais imagino que já foram na escola lá onde não existia essa segregação. Mas aqui nos Estados Unidos... a segregação existia ainda na década de 60, quando meus pais foram para a escola. Então é uma coisa que assim, é muito recente. Né? Então a gente está nesse processo de mudança. A gente está aqui, ó, isso aqui ainda está acontecendo aqui, ó. Né? Isso aqui ainda está acontecendo com relação à segregação racial, né? Com igualdade. A gente está vendo a mesma coisa agora com o homossexualismo, né? Ou a gente está... Isso aqui está acontecendo. O processo de conscientização é lento. É muito lento. É lento. É muito lento. E os espíritos mesmos falam com a gente. Vai aos pouquinhos, que não adianta você querer sair de ser ruim para bom num salto, porque não vai funcionar. Você tem que ir
aos pouquinhos mesmo, que é o normal, porque você vai assimilando, e vai falando, vai raciocinando, e vai tentando, até um dia você falar, não, agora... né? Agora deu certo. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que vocês... Isso, pessoa que não é espírita, quando a gente começa a falar de espiritismo e que a Terra está evoluindo, eles fazem essa pergunta pra gente. Mas será que a Terra está melhorando mesmo? Claro que sim. Né? Eu fiz até aqui um emoticon aí. Você vê hoje em dia, se preocupa, tem a proteção dos animais, você não aceita mais coisas que você aceitava anos atrás. Você vê que tá mudando. Tá mudando, não? Porque a gente só foca no mal. A Rede Globo só mostra, a televisão só mostra a miséria, mas não mostra um de volta da vida, não mostra as pessoas pelo mundo, né? Fazendo bem, né? Essas ONG aí fazendo esse trabalho do bem. Não, eu vou mostrar pra vocês aqui com dados, tá? E eu fiz outra pesquisa, eu achei um site muito legal, vou mostrar pra vocês, com dados reais que a Terra tá melhorando. E melhorando assim, exponencialmente. Tá? Então eu vou começar mostrando aqui. Isso aqui era a expectativa de vida através dos anos. Aí, né? Então na época do homem das cavernas, a expectativa de vida era de 18 anos. Né? Na época do homem das cavernas. Aí no renascentismo, 30 anos. Nas Américas, em 1850, 43 anos. Hoje, aqui nos Estados Unidos, a expectativa de vida é de 78 anos. E a gente tem países que nem o Japão, que são de 84, 85 anos. Né? Em 2030, ou 2300, a expectativa de vida é o quê? De 100 anos. Né? E isso faz muito sentido também quando a gente começa a aprender sobre esses mundos regeneradores, né? Esses mundos mais avançados, onde eles dizem que as pessoas vivem muito mais tempo. Né? Então se você for ver aqui, ó, o que está mostrando aqui é que a Terra está indo nesse caminho de mundo regenerador. Que a gente saiu de um lugar que vivia 18 anos na época que era um mundo primitivo, e hoje já, daqui 200 anos, a gente vai chegar a viver a vida média. A gente está falando de vida média, a gente não está falando de absoluto, mas a vida média das pessoas de 78 anos vai para 100 anos. Então a gente está vendo, isso é um fato, né? Que a expectativa de vida está aumentando. Eles falam que hoje os 30 são os novos 20, né? Daqui a pouco vão falar que os 40 são os novos 30, né? Então a gente já está vendo isso acontecer, né? E isso através de dados. Aqui, eu achei um site, depois no final eu pus até um slide, e é um site muito interessante que chama Our World in Data. E é um jornalista que organizou esses dados. É um trabalho muito interessante e ele é funded pela fundação do Bill Gates, né? E um que mostra tá nascendo, morrendo. Ele mostra assim, eu peguei vários dados e vários indicadores para mostrar para vocês que realmente a Terra está melhorando. Né? Então aqui, de novo, aqui é um comparativo, só que nesse caso a gente não consegue, obviamente a gente começou a coletar dados faz muito pouco tempo, né? Então, mas mesmo assim, ó, olhando né, de 1800 para cá, né, esse dado aqui de 2012. Então de 1800 a média de vida era menos de 30 anos aqui, ó, tá vendo? E hoje já está mais de 80 anos, né, na média mundial, né? Então olha a diferença em 200 anos que aconteceu, né? Olha como é isso exponencial. Então durante muitos anos foi... Lembra, a gente estava em 18 anos, hoje a gente está em 80 anos, né? E sem falar na coisa a medicina. Antigamente qualquer gripe matava a pessoa. Exatamente. Hoje em dia, né, cânceres são curados, assim. Agora um outro dado aqui. É uma pena que não dá para vocês enxergarem aqui com precisão, mas aqui com relação à extrema pobreza. Né? Então, esse gráfico aqui vermelho esse aqui é a quantidade de gente no mundo durante os tempos. Né? Então aqui, ó, em 1820... né, a Terra tinha mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Desse 1 bilhão de pessoas, tá vendo essa coisica verde aqui? Era gente que não vivia em extremamente pobreza. Não vivia em extremamente... E o resto era... Ou seja, mais de 90% das pessoas viviam em extrema pobreza. Se a gente olhar hoje, ainda existe muita gente que vive em extrema pobreza. Então, se vocês for verem hoje, pelo dado que eu olhei, são em torno de 500 milhões de pessoas que vivem com menos de 1,9 dólares por dia. A pessoa vive com menos de 2 dólares por dia e são mais de 500 milhões de pessoas na Terra hoje. Que é assim, um número absurdo. A gente não deveria ainda ter isso. Né? Mas se você for comparar
percentualmente, olha que o número de pessoas que tem na Terra hoje, são mais de 7 bilhões de pessoas. Então, percentualmente falando, a quantidade de gente que vive nessa linha de extrema pobreza é muito menor com relação à quantidade de habitantes que tem na Terra. Isso mostra que a gente vem exponencialmente melhorando também, né, no lado de extrema pobreza. Né? Aqui é um outro gráfico. Lá você pode escolher países, você pode escolher grupos, né? Grupos que são mais beneficiados, grupos que são menos beneficiados, com mais educação, menos educação. E aí eles vão mostrando. Né? Aqui é um outro gráfico de mortalidade infantil. Né? Então, que são crianças que morrem com menos de 50 anos, ou menos de 5 anos. Né? E aqui em 1800, mais de 40% das crianças morriam com menos de 5 anos de idade. Né? E olha hoje, onde que está. Né? Então, olha o gráfico descendo. Né? Alfabetização, né? Aqui, de novo, 1800, o vermelho era quem era analfabeto. Né? E aqui, só um pouquinho das pessoas era alfabetizado. Olha hoje onde a gente está ali. Ó. Né? Ainda assim, é um número muito grande. 20% das pessoas no mundo são analfabetos, ainda hoje. Que é assim, se a gente pensar uma coisa... Né, mas a gente tem que se preparar. Qual que é a tendência? Né? A tendência é diminuir. Né? Então são todas aqui erradicação de doenças. Né? Aqui eu peguei no caso a malária como referência. Mas tem, nesse site eles têm várias outras doenças e como que elas estão sendo erradicadas. Né? Aí tem um outro aqui que é bem importante. Aqui é com relação à opinião das pessoas. Né? Aqui eles fizeram esse estudo que mostrando as visões das pessoas com relação à homossexualidade, às mulheres e com relação ao racismo. Né? Então aqui já é bem mais recente. Olha a mudança, né, em tão pouco tempo. Em 1987, 50% das pessoas acreditavam que deviam mandar embora todos os professores que eram homossexuais. Em 87, mais de 50% das pessoas aqui nos Estados Unidos achavam que professores homossexuais deveriam ser mandados embora. Hoje, ainda alarmante o número de 20%, mas olha a diferença que deu. Né? De 87 para... Olha a mudança que deu. Né? Aqui é outra análise, que as mulheres deveriam retornar para o seu papel tradicional, né? Que é de ficar em casa e cuidar de criança. Né? Então, em 87 também, quase 50% das pessoas achavam que deveria ser assim. Olha hoje, né, em 2012, menos de 10% das pessoas acham que a mulher deve retornar para esse papel. Né? Olha a mudança que deu em quantos anos? Em 30 e pouquinhos anos? Mas a gente tem que lembrar, cara, que essa mudança também é a reciclagem da terra. Né? São os novos espíritos reencarnando com outra mentalidade e a gente não percebe, né? Vai morrendo aqueles que pensavam, né? E vão renascendo aqueles com uma mentalidade mais... Né? E assim, e esse processo é a mesma coisa também com a outra análise é que se os negros deveriam ter os mesmos direitos que os brancos, né? Então aqui, ó, quase 50% dizia que não, né? Que não deveria ter. Olha onde a gente está aqui hoje. Então, isso são indicadores que está mudando. Né? Só que tem coisas que a gente ainda está no meio daquele turmoil ali, né? Então é por isso que a gente vê ainda, né, toda vez que tem uma mudança, né, quando a gente vê com relação as pessoas, né, a gente vê os líderes políticos e às vezes alguns comentários que a gente vê, né, às vezes esses tradicionalistas eles têm umas pequenas vitórias, né? Eles não querem sair daqui, eles querem impor. Porque é difícil, é a mesma história da escravidão, né? Se você tem 300... Eu vou dar um exemplo atual aqui, não vou nem entrar num negócio tão polêmico, né? Eu vejo a questão do Uber, né? Eu estava em São Paulo agora e ainda existe uma discussão muito grande do taxista versus Uber. Aí tem o taxista e fala, não, eu tenho meu táxi, eu paguei uma grana aqui pelo meu táxi, é injusto vir um Uber de fora aqui, que o cara não tem que pagar nada e poder dirigir aqui. Né? E se você pergunta para o taxista, ele te fala isso. Mas ele não está enxergando que aquilo ali vai ajudar. Por quê? Porque vai ter mais clientes, né? Ele tem mais potenciais clientes para poder levar, se ele sair dessa mentalidade. Então ele tem um patrimônio que ele não quer perder. O táxi vale um dinheiro, né? Mas ele não enxerga que para o bem da sociedade é melhor. Por quê? Se tem mais Uber, vai ter menos gente com carro
o trânsito vai ficar melhor. Enfim, vira E fora que é egoísmo, né? É o egoísmo. Só pensar nele, né? Você só está pensando em você mesmo. Né? E é isso que acontece com esses líderes que a gente tem hoje. Né? É o orgulho, o egoísmo. Né? E o fato de ele não querer se mexer. A pessoa não quer, ela tá naquela zona de conforto. Né? Então existe ainda uma grande camada da sociedade que não quer sair da zona de conforto. E não sair da zona de conforto faz com que gere conflitos, faz com que gere uma série de coisas. Se a gente voltar aqui pro meu gráficozinho aqui, ó, né? Para muitas das coisas a gente está aqui ainda. É um pequeno grupo puxando 500 ali, tentando segurar, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso, porque quando a gente está passando, a gente tem muitas coisas que a gente ainda está passando por essas transformações, né? A questão da mortalidade, da expectativa de vida, Cláudio, eu trabalho com muitas pessoas acima de 90 anos, então 96 anos. Tenho clientes que têm familiares que morrem há poucos dias, fazendo 99, um ano para inteirar os 100 anos. Quer dizer, então está crescendo muito mais. Exponencialmente. E isso são coisas assim, são fatos reais, né? Não é a gente que está inventando, isso aqui é baseado na ciência. Então esse site aqui, ó, que é esse site que eu falei, e o jornalista, o nome dele é Max Roser, né? Que é a pessoa que organiza esse site, mas funded pelo Bill Gates, né? E aí em 2015, várias nações se uniram aí, e eles fizeram, eu achei muito legal isso daqui, que eles têm um objetivo que em 2030, eles identificaram quais são os principais problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje, né? E eles identificaram esses 17 diferentes problemas, né? Que são poverty, pobreza, né? Acabar com a pobreza no mundo, acabar com a fome, que todos nós tenhamos a possibilidade de ter uma boa saúde, né? Ou seja, ter algum tipo de plano de saúde para as pessoas, educação de qualidade, equalidade de gênero, água limpa e sanitarizada, que a gente, olha como a gente tem tudo isso já e a gente nem percebe. Olha quantos problemas desses aqui, se nós aqui, quando a gente para reclamar, a gente tem problema, né? Toda vez que a gente parar para reclamar problema, entre nesse site aqui e olhem quantos desses problemas aqui qualquer um de nós aqui temos. Provavelmente praticamente zero, né? Quem passa, graças a Deus, a maioria de nós aqui, ninguém passa fome, né? A gente teve acesso, muitos de nós tivemos acesso a estudo, podemos estudar, né? Então, a gente começa a olhar, esses são os 17 principais objetivos, e aí tem esse outro site que chama The Global Goals, né? Se vocês olharem, e eles estão migrando nesse caminho de eliminar esses problemas, né? Até 2030, esse é o objetivo deles. Né? E eles estão tomando medida, não é só simplesmente, a gente gostaria de fazer, não. Eles mostram o que está sendo feito para se acabar com isso. Né? Ou para se acabar, assim, percentualmente falando, mas tentar realmente dar um impacto na sociedade. E nós brasileiros que estamos aqui, assim, mínimas coisas. A gente vê que mais de 50% da população do Brasil não tem esgoto. Não tem esgoto, não tem água limpa, não tem educação de qualidade. Não tem, no Brasil, na teoria, a gente tem serviço médico, né? Mas na prática é muito difícil. Né? Então, aqui outras coisas, né? Aqui, ó, energia affordable, trabalho decente, que possibilite crescimento econômico, menos inequalidades. Enfim, são uma série de coisas, uma ação climática, melhorar nossos mares, melhorar nossas terras, paz, justiça, enfim, são várias. É um site muito legal se vocês quiserem olhar, né? E fora isso, assim, mais alguns exemplos que a Terra continua melhorando, né? Então hoje o acesso à educação é muito maior. Se a gente for parar para pensar na época de Jesus, quem que tinha educação? Né? Pelo que a gente entende, como a gente não tem muitos dados, né? Pelo que a gente estuda através do espiritismo e tudo mais, as únicas pessoas que tinham educação na época de Jesus eram os rabinos, né? Que tinham acesso, tinham pouquíssimas universidades na época, né? Jesus não sabia escrever. Jesus não sabia ler e escrever, né? Então se a gente for parar para pensar, quem que tinha acesso àquilo era só aquele... Vocês lembram do gráfico lá? Menos de 1% da sociedade. Né? Hoje, o nosso acesso
a gente às vezes reclama, não consigo arranjar um livro lá, porque só tem no Brasil um livro do espírito e tal. Antigamente, na época de Jesus, se você quisesse um livro, você tinha que copiar da pessoa. Não tinha gráfica, não tinha como imprimir um livro. Era escrito em couro de cabrito, se eu não me engano. E era caríssimo. Né? Então a gente às vezes reclama das coisas hoje, só que então, a educação, né, o acesso à educação, a escravidão, hoje ainda, como a Júnia comentou, ainda existe. Mas é uma porcentagem da sociedade muito pequena versus... E tem grupos que estão buscando exterminar, então tem grupos no Brasil, né, de fiscais que vão, através de denúncias, vão nessas fazendas para resgatar esses funcionários que estão lá presos, sabe? Então, quer dizer, isso tudo é progresso. É um né? progresso, sem dúvida. A gente tá tendo muito progresso na Terra. Eu acho que, assim, apesar do nosso progresso, eu queria só comentar isso também, apesar de a gente ver que tem uma melhoria gigante, não significa que a gente tem que ficar parado e não fazer nada, né? Mas, ao mesmo tempo, principalmente a gente vê a mídia é tão negativa, o Facebook, as coisas são tão negativas, que a gente acaba pensando, não, as coisas só estão piorando, né? Então, quando alguém comentar, não, as coisas só estão piorando, vou nesse site e mostra para a pessoa, olha lá naquele site lá que você vai ver, não está piorando, está tudo melhorando, né? Talvez se você olhar num ponto de vista micro, né, naquela micro sociedade que você vive, de repente, pode ser que as coisas estejam um pouquinho pior ali, mas se você olhar a sociedade como um todo, né, as coisas estão melhorando e estão progredindo, né? Eu acho que essa que é a mensagem que a gente quer trazer, né? Os direitos das mulheres, a medicina. Eu mesmo, se não fosse a medicina, eu já não estava mais aqui, né? Então a gente tem várias coisas, a tecnologia, né? Quanto que a tecnologia ajuda a gente, né? Lembrando da mensagem, com tudo isso que você falou da transição planetária, essa transição, já ouvi o Divaldo mencionar e outros, essa transição é moral. Porque enquanto a gente não faz o autoconhecimento e faz essa transformação moral, o planeta permanece no mesmo estado, no nosso ponto de vista. Exatamente. A gente não amplia a visão para ver as coisas boas que estão acontecendo. A melhoria nossa reflete no planeta. Justamente isso que eu ia falar, que a gente no livro Brasil Pátria do Evangelho, Coração do Mundo Pátria do Evangelho, não quer dizer que Jesus falou isso, não quer dizer que isso vai ser, não. Depende da população brasileira de se melhorar, né? A Terra vai se regenerar, é o quê? Somos nós. Somos nós, a Terra somos nós, né? A Terra continua. A gente às vezes reclama, eu vejo, principalmente lá no Brasil também, os políticos são corruptos. Quem são os políticos? O político é um reflexo da sociedade. Né? Então, enquanto a sociedade for corrupta, o político vai ser corrupto. Então, não adianta só reclamar, o político é corrupto. Quem é corrupto é a sociedade. A sociedade que tem que mudar. Quem que são a sociedade? Somos nós. Então, enquanto a gente for corrupto, a gente não pode... E essa mudança tem que começar na gente. A gente não pode exigir uma mudança no outro sem que a gente mude a gente mesmo. Né? Só mais um exemplo. Esse dia eu vi um irmão meu, né? Diz, né, não estou criticando a religião dele, evangélico, né? E ele colocando lá, tem blitz em certo lugar da polícia. Eu falei, aí eu tive que falar, mas qual contribuição você está dando para a sociedade? Se você informa para a pessoa que está dirigindo bêbado, a pessoa bebeu e está dirigindo, ou está acima da velocidade, que tem um policial ali, você está contribuindo por quê? Para que essa pessoa, né, corrupção. Agora quer cobrar do político lá de Brasília que seja honesto. É honesto, Então a gente tem como. A gente tem coerência, né? Incoerência. A gente tem que começar com a gente. É. A mudança começa na gente. Né? Só para não... Como a gente já está chegando quase no fim aqui, aí a pergunta... Então qual que é a finalidade da gente estar aqui na Terra? Né? A finalidade da gente aqui na Terra é corrigir as nossas imperfeições morais através do amor ao próximo. Essa que é a nossa... É a gente se melhorar, porque a gente se melhorando, a gente ajuda o mundo. Né? Principalmente nessa parte moral. Quanto mais fraterno a gente é com os que estão próximos da gente, com os que não estão próximos da gente, mais o mundo como um todo... Né? Se você facilita a vida de alguém, de repente aquela pessoa também vai facilitar a vida de outra pessoa e assim vai, né? É um ciclo positivo. Né? E aí uma outra pergunta que a gente tem aqui será que a gente vai encarnar infinitamente na Terra? Né? Não. Né? Então, do mesmo modo que do hospital saem os que já estão curados, da prisão os que cumpriram sua pena, o homem deixa a Terra quando está curado das suas enfermidades morais. Né?
E pensando assim, mesmo no mundo de regeneração, ainda existe expiação. Ainda vai ter expiação, mas de uma maneira mais suave. Né? Então a gente provavelmente ainda vai continuar aqui na Terra. Se a gente merecer, né? Se a gente estiver fazendo essa mudança, a gente ainda continua aqui por um tempo. Mas se a gente continuar, a gente não crescer moralmente, a gente não vai continuar aqui, a gente vai para um lugar pior. Né? Por quê? Porque se a gente não acompanhar esse crescimento na Terra, se a gente não tiver aberto a essas mudanças, a gente não vai ficar aqui, porque a Terra está mudando positivamente. Se a gente continua estagnado, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ser levado para um outro lugar que é menos avançado do que aqui. Né? E, de novo, o processo individual é um processo coletivo. Para a seta subir aqui, se não tiver um cara segurando aqui em cima, ó, os lá de baixo não conseguem. Então um vai ajudar o outro para que haja esse processo coletivo. Né? Aí tem uma mensagem do Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, né? No livro A Caminho da Luz, bem no final do livro, eu vou ler para você que está bem pequenininho aqui. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, a qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerando no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalharemos por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso maior sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Né? E assim, só para finalizar, eu queria contar uma historinha para vocês de novo. Essa historinha eu já contei em outras palestras, mas eu vou colocar aqui de novo, porque é sempre bom lembrar. Né? Que é a história da pobreza. Né? Então, um dia um pai que era muito rico resolveu levar o filho dele num lugar bem pobrezinho no interior. Né? E aí o propósito dele era mostrar para o filho, né, como tem gente pobre. Né? E aí eles passaram esse fim de semana numa fazenda bem humilde. E aí quando eles retornaram, né, o pai perguntou pro filho: filho, você viu como existem pessoas pobres, né? Aí o filho responde: eu vi que nós temos um cachorrinho lá em casa, e lá na casa deles tem vários, né? Eu vi que nós temos uma piscina que alcança o meio do nosso jardim, e eles têm um riacho que não tem fim. Eu vi que nosso quintal vai até o portão da entrada, e eles têm uma floresta inteira para poder brincar. Né? Eu vi que nós temos uma varanda coberta iluminada com a luz. E aí eles têm as estrelas e a lua. Aí o pai, ainda sem sentido, o menino concluiu: obrigado, papai, por me mostrar quão pobres somos nós. Então a gente às vezes reclama do nosso dia a dia, a gente reclama das coisas que a gente tem. E às vezes a gente não enxerga como é simples a vida, né? Que a gente não precisa de quase nada que a gente tem. Que com mais simples, né? Eu recomendo até ter um vídeo, um documentário no Netflix que se chama Happy. Né? Assistam esse documentário, vale a pena. Eu já assisti. É excelente. Aí você vê um indiano morando lá numa favela, e aí o pessoal pergunta assim: mas você é feliz aqui morando? Eu sou super feliz. Eu tenho um lugar para morar, para minha família. De vez em quando chove um pouquinho aqui dentro, mas tá tudo certo. Eu tenho meu começa trabalho. Assim, o filme começa assim. Começa assim. Ele trabalha num rickshaw, né? Ele leva as pessoas no braço, assim, né? E ele: eu sou feliz porque eu tenho meu trabalho. E aí mostra pra gente que a gente não dá valor para o que a gente tem. Essa que é a mensagem, gente. Espero que vocês consigam levar alguma coisa aí pra vida de vocês. E a gente vai pro passe agora.